Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Povo meu, te tenho eu feito, e com que te farei? Responde-me. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaã, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, andes a misericórdia e andes humildemente com Deus. Agora eu gostaria que os homens ficassem em pé. E os homens vão ler versículo 8, esta primeira parte que termina aí, nesta palavra, até provavelmente, tá? Ele te declarou o homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Eles vão sentar, os irmãos vão levantar e vão ler a segunda parte do versículo. Bem? Vamos lá, homens, pode começar. Vamos repetir, por favor, o que é que o Senhor pede de ti. E o que é que o Senhor pode ler. Outra vez. Mais forte. O que é que o Senhor pede? Mais forte. O que é que o Senhor pede? Pode sentar agora, os irmãos, se quem pede a parte final. Pode começar. Pode repetir? Amém? Amém. Hoje nós temos um advogado aqui que não vai, infelizmente, poder estar atuando neste tribunal. Um tribunal onde eu também não sou juiz. Um tribunal onde o juiz é Deus. Onde o advogado ou o promotor, que não é um promotor, mas ele é um advogado de acusação, é o capeta, é o diabo, Satanás. E onde o advogado de defesa é Cristo. E só ele pode defender você e a mim. Mas eu queria que nesta noite nós atentássemos bem para a acusação que Deus faz ao seu povo. Esse tribunal foi instalado para que Deus apresentasse uma acusação contra o seu povo. O povo de Israel, meus irmãos,
pensava que estava fazendo aquilo que Deus se agradava. Mas a verdade é que não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que a Constituição divina determina. Não é o que eu penso que você pensa que está certo. É o que a Bíblia diz que está certo. Não é como eu interpreto que está certo, mas é como a Bíblia interpreta ela mesma. Porque a Bíblia não precisa que ninguém a interprete, porque ela mesma, Bíblia, dá a interpretação de si mesma. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Podem dizer mais alto, por favor, irmão? Filhos de Deus. Portanto, você tem um pai. E você tem dentro de você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, que se ele não falar para você, se ele não te acusar dos teus pecados, se ele não mostrar para você os teus erros, viu? Alguma coisa está errada entre você e Deus. Ou Jesus então mentiu, porque ele disse, eu vou, mas o Espírito Santo virá. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados irmãos, eu não preciso que ninguém, absolutamente ninguém, venha dizer para mim o que é certo e o que é errado, porque o homem, seja ele quem for, ele já tem esse senso do certo e do errado. E esta consciência testifica com ele mesmo se aquilo que ele faz está certo ou se está errado. Na cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro, em julho de 1983, um juiz, conhecido pelas sentenças interessantes que ele dava, Eliezer Rosa, se não me engano, não sei se o Jonas ouviu falar nele, o Eliezer Rosa. Foi trazido diante dele um caso de um menor delinquente e o juiz deu uma sentença para aquele menino. A sentença era essa: durante 5 dias você vai ler o capítulo 10 do Evangelho de João. Você vai decorar os 12 primeiros versículos do capítulo 10 do Evangelho de João. E aquele menino foi para sua casa e, passado os 5 dias dados pelo magistrado, ele voltou à presença do mesmo magistrado e na presença também de repórteres, advogados, funcionários do fórum e outras pessoas que ali estavam. Ele começou a declamar o capítulo 10 do Evangelho de João, o primeiro versículo, e ele começou assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta nos apriscos das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome cada uma das suas ovelhas, e ali as conduz para fora. E depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E assim aquele menino foi declamando, versículo após versículo, até chegar no versículo 10, quando diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos dizer junto esse versículo? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Garganta de velho é uma tragédia. Falei na minha congregação outro dia, velho tem que morrer. Uma senhora ficou escandalizada. Mas por que, pastor? Porque ninguém passa da velhice. Depois de velho, morre. A senhora já viu algum velho que não morra? Ele pode morrer mais velho, mas cada vez fica mais velho. Quanto mais velho... Eu não quero morrer muito mais velho. Eu quero morrer um velho mais novo. Mas como Deus é que sabe, está na vontade dele. Só quero que ele me ajude a falar. E cantar. Meus amados irmãos, nestas últimas palavras, aquela criança já estava chorando convulsivamente, quando então o juiz proferiu a sua última sentença. Ele disse: meus senhores, minhas senhoras, a minha parte, a parte da justiça está cumprida. Resta agora o esforço do menor e o auxílio daqueles que lhe querem bem para conduzi-lo novamente a este caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Mas alguém perguntou para o menino: você tem alguma coisa a dizer? E aquele menino, enxugando as lágrimas, disse assim: acho que valeu a pena tomar conhecimento das palavras da Bíblia, para eu poder escolher o caminho certo. Não é o caminho mais certo, é o caminho certo. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus estava convocando o povo de Israel para se apresentar diante dele, apelando aos montes, apelando aos outeiros, aqueles espectadores silenciosos da história humana, para que servissem de testemunha diante daquele tribunal que se instalava ali. Deus havia feito uma aliança com Israel. Deus resgatou o seu povo da escravidão. Deus deu a eles preceitos, deu um ritual de adoração para estarem limpos e terem comunhão com Ele. O povo de Israel, mais de uma vez, jurou lealdade, jurou fidelidade, jurou amor, obediência. Mas nada disso tinha valor, meus irmãos, quando um povo não tem palavra. Quando o homem não tem palavra para cumprir com o seu próprio semelhante. E consigo mesmo, ele não vai ter palavra para cumprir com Deus aquilo que ele promete. Confesso para os irmãos que não conheço ninguém mais sem palavra do que crente. Profissão de fé. Prometeis que havereis de prometo. Prometeis, prometo. Prometeis, prometo. Prometeis, prometo. Casamento nem se fala. Promete que vai ser assim, na alegria, na tristeza, sim. Na doença, sim, nisso. Mas cumpre. Nós somos, meus irmãos, artistas em promessa. Até choramos na hora de fazer promessa. Mas com Deus é diferente. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, colhe. Aquilo que o homem promete tem que cumprir. Eu vou apenas citar 3 acusações que Deus faz aqui ao seu povo e que Ele faz também nos dias atuais. E sempre fará, porque sempre haverão pessoas, irmãos, segmentos da sociedade, sempre haverá alguém que está em curso nestas normas estabelecidas por Deus. A primeira acusação é crime de confusão. Meus irmãos, confusão é crime. Sabia disso? A confusão, meus irmãos,
ela deturpa fatos. A confusão, meus irmãos, ela conturba o ambiente, ela conturba o lugar onde vivemos, onde estamos. Jesus disse àquela samaritana que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava fazendo imagens de escultura. Meus irmãos, é interessante como se deturpa a palavra de Deus. Eu não sei por que é que para adorar a Deus eu preciso ir a determinado lugar. Eu tenho que ir em Jerusalém. Eu não sei por que é que eu tenho que obedecer determinados rituais para que Deus ouça a minha oração. Eu não sei por que só a sua oração tem valor e a minha não. Não é isto que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem pode completar? E se converter dos seus, eu ouvirei. O grande problema está aí. E parece que a gente se refugia atrás de alguém que aparentemente, ou aos nossos olhos, leva uma vida de maior santidade do que a minha. E por que é que eu não levo uma vida de santidade igual a dele? O que é mais fácil? O que é que Deus quer? É que eu suba ou que eu continue no estado que eu estou, cá embaixo. Deus quer, meus irmãos, que eu e você aprimoremos a nossa vida espiritual. E aprimorar a vida espiritual não é nada mais, nada menos do que você ter amor pela palavra de Deus, ler, meditar, estudar essa palavra, como diz o salmista no Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de manhã e depois acaba. É isso? Não. De dia e de noite. Aí você vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Dá fruto na estação própria. Tudo que você faz prospera. Não precisa vir aqui para eu orar para você prosperar. Larga dos teus pecados e vai orar e vai buscar Deus e você vai ver se prospera ou não. Amados irmãos, sem dúvida alguma, o que o povo estava fazendo para Deus era abominação, era confusão mesmo, adoração por meio de oferendas, culto de presentes, mas não de presença, oferta de sacrifício, mas oferta sem sacrifício algum. Jesus disse aos discípulos: o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. A adoração, meus irmãos, a Deus, portanto, tem que ser por meio de algo que está dentro e não fora. Não confunda. A adoração a Deus tem que ser feita por aquilo que está dentro de nós e não o que está fora de nós. E aquilo que está dentro de nós vai se exteriorizar por meio daquilo que está fora, que é o nosso corpo. Mas ela começa na alma. Israel estava cultivando um culto baseado simplesmente em simbolismos, tal qual os pagãos. Deus não exclui a nossa pureza moral, de modo algum. Quando nós vamos adorá-lo, você tem que estar moralmente em condições. E a primeira coisa que você deve fazer, e eu, é pedir perdão dos teus pecados com toda sinceridade. Aí você pode se chegar a ele. Mas Deus também não exclui a nossa sinceridade, meus irmãos. Nós não podemos esconder os nossos pecados de Deus nem dizer aquilo que não estamos sentindo. Cansei de cantar e de ouvir cantar aquele hino. Tu
tudo, ó Cristo, a ti entrego, por ti tudo deixarei. E o povo lá, outra vez, tudo entregarei. Olá, tudo entregarei. Vai entregando. Entrega mesmo? Então entrega aquele joguinho de futebol no domingo, na hora do culto. Entrega para o diabo ficar assistindo lá, o teu time perder de goleada, e vem bater palma para Jesus na igreja. Entrega aquele lazer que você gosta de fazer no domingo de manhã. Entrega. E vem para cá. Venha sentar no banco e venha ouvir o professor da escola dominical dissertar sobre a palavra de Deus e discuta com ele as dúvidas que você tiver. Professor, isso que o senhor falou, como é que é isso, como é que é aquilo? Vamos estudar juntos, meus irmãos, como é que Deus pode se alegrar de mim e de você se eu não tenho interesse pela palavra dele? Muitas Bíblias, meus irmãos, tem mais poeira do que areia na praia. O culto ofertado a Deus de forma exterior, formal, cheio de simbolismo e muitas vezes é até avivado. Avivado coisa nenhuma, é culto de vivo, vivaldino, mas não de avivado. Por quê? Porque está encobrindo a pecaminosidade que está lá no coração, encobrindo atrás de um sorriso amarelo, um coração amargurado, uma oração, meus irmãos, onde o desejo de estar lá na frente da televisão ou numa festa qualquer, uma oração onde o coração está irado, brigado com A, com B, com C, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, sem perdão, sem misericórdia, sem compaixão. E vimos diante de Deus com aquela cara de falsidade, tudo entregarei. Lembre-se, Deus lê pensamentos, Deus lê coração. A segunda acusação de Deus é crime de mercantilismo. Esse então, meus irmãos, o povo diz assim: com quem me apresentarei diante do Senhor? Agradar-se-ia o Senhor de milhares de carneiros, 10 mil... Meus irmãos, vou trazer uma oferta para Deus e Deus vai ficar contente. Olha, pastor, estou trazendo aqui $1 milhão para a igreja. Deus responde assim: não preciso de papel velho. Meus irmãos, Deus não precisa de dinheiro, e tem o universo todo é dele. Às vezes eu fico pensando que o ser humano pensa que Deus é bobo. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, que Ele não deu a mim nem a você, viu? Aquela capacidade de poder aplicar julgamento nas pessoas. Eu não sei do lugar de Jesus lá na cruz o que eu teria feito com aquela pessoa que zombava de mim. Ah, não sei, vocês. O que você faria, hein? Vendo aquele povo lá embaixo, ah, Jesus Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo, irmãos. Deus falou: Ciro, você tem um olhar de raio-x para fulminar as pessoas só com o olhar. Lá na cruz, torrava todo, fez churrasco de todo mundo ali, na hora. Isso é coração de vingança. Meus irmãos, nós precisamos aprender a olhar sob a ótica de Deus as coisas. Quando eu vim trazer minha oferta para Deus e meu dízimo, eu tenho que vir com o coração quebrantado, coração compungido. Eu tenho que vir agradecido por aquilo que Ele já me deu. Quem está trazendo o dízimo de $1 milhão, viu? É porque ganhou 10. Vai ficar com 9. Quem é que gostaria de dar um dízimo de $1 milhão aqui? É simples. Vá na feira, compre uma espiga, vê qual é o milho maior que tem lá e traga. Te garanto que Deus, se você fizer isso de coração, vai até agradar o coração de Deus.
Porque aquele milho grande você pode plantar e vai nascer um belo pé de milho e vai dar muitas espigas. Vai dar para fazer um bom curau daquele que Dona Joana faz. Não é? Amados irmãos, o povo de Israel queria comprar Deus. Queriam continuar com o mesmo ritual de antes, isto é, carneiro, azeite, bezerro, até os próprios filhos. Manassés torrou seu filho, queimou. Eles achavam que ofertando tudo aquilo para Deus era só esperar as bênçãos. É um ritual, meus irmãos. Olha, qualquer semelhança com o que acontece nos dias atuais não é mera coincidência, não. Amados, Deus só faz um tipo de negócio comigo e com você. Eu vou pedir que alguém leia para mim Provérbios capítulo 23, versículo 26, bem alto. E outro leia para mim 1 Crônicas 29, 14. Alguém se levante, por favor, e leia Provérbios 23, 26. E o outro irmão se levante e leia 1 Crônicas 29, 14. Pode ler. Filho meu, vamos dizer todo mundo junto? Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. Deus não está falando, filho meu, dá-me tua carteira. Isso para Deus é lixo. Deus quer aquilo que tem valor, é o coração. Se você der o coração para Deus, o resto, Ele aceita tudo. Mas o primeiro tem que ser o coração. Vamos lá, 1 Crônicas 29, 14, quem achou? Primeiro Crônicas 29, 14, isso. Porque tudo vem de ti, é isso? E da tua mão te damos. Meus irmãos, nós não temos nada para dar para Deus. Quer saber? Você não tem nada para dar para Deus, nem eu. Nós simplesmente devolvemos para Ele 10% dos 100 que Ele nos dá. Nós não podemos negociar com Deus, meus irmãos, porque nada temos nesse mundo. Paulo diz isso a Timóteo, na primeira carta dele, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Segundo, porque Deus não aceita oferta a menos que sejam dadas de coração. E incondicionalmente, presta atenção, incondicionalmente, não dê oferta para Deus e cobrando. Olha, Deus, eu ordeno, espírito de miséria sai de mim. Tu não ordena nada. Você aqui, quando muito, tem que obedecer. Quem é que nos autoriza a ordenar alguma coisa para Deus, meus irmãos? É Ele quem ordena. Ordena quem pode. E quem pode manda e dá ordem. E quem tem juízo, ainda hoje nós observamos atos dessa natureza. Nós queremos muitas vezes, meus irmãos, consciente ou inconscientemente, comprar Deus com nossos bens, com nossas obras de caridade. Eu tinha uma tia que dizia assim, meu lugar lá no céu, eu já falei para Jesus, eu quero meu lugarzinho lá, qualquer lugarzinho serve. Eu pensava com meus botões, qualquer lugarzinho serve, tá bom. Quem sabe na porta do inferno. Lugarzinho, meus irmãos, só na porta do inferno. O céu é lugarzão. Não tem lugarzinho no céu. Mas, meus irmãos, o povo de Israel naqueles dias dava tudo menos obediência. Deus não se vende com rituais. E não devemos confundir
espiritualidade com bem-estar social. Não devemos confundir espiritualidade com frequência à igreja. Não devemos confundir espiritualidade com dízimo, com oferta. Não devemos confundir espiritualidade com leitura da Bíblia. Não. Espiritualidade leva ao estudo da Bíblia, não à leitura da Bíblia. Espiritualidade leva, meus irmãos, não a oração repetitiva, mas a uma oração consciente, oração que compunja a alma. Terceira acusação e última, tentativa de escape. A primeira, vamos lá, crime de confusão. A terceira, crime de mercantilismo. Segunda. E a terceira, tentativa de escape. O povo acreditava que mantendo aquele ritual estaria aplacando a ira de Deus. E ele então os salvaria. Meus irmãos, todas as ofertas ritualísticas apresentadas do Velho Testamento são destituídas de valor, e a não ser que elas expressem um sincero movimento do coração em direção a Deus. Ele, e tão somente Ele, é o único que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Mas, para isso, há que se fazer humildemente diante de Deus. Há pessoas que se apresentam diante de Deus como se eles fossem Deus e Deus fosse o homem. Quando você se apresenta diante de Deus, eu e você temos que diminuir, que Ele tem que crescer. Ele é o Senhor. Nós nada podemos fazer para nos justificar diante de Deus. O fariseu dizia assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Meus irmãos, isso que eu vou dizer agora não é uma acusação, é uma constatação. A gente passa na rua, para vergonha nossa, passa alguém com a Bíblia debaixo do braço, do lado de lá, e parece que não tem nada a ver com você. Um de nós dois, pelo jeito, não vai para o céu, ou ele ou eu. Mas se ele vai para o céu como eu, se ele vai ter que viver comigo por toda a eternidade, por que aqui na terra a gente não pode conviver? Por que eu não posso dizer para ele pelo menos bom dia, ou a paz do Senhor? Isso para não dizer quando dentro da própria família, crentes da própria família, um de cara virada com o outro. Crentes levando crentes ao tribunal. E vem diante de Deus com aquela cara mais lisa, me perdoe, mais sem vergonha do mundo. Eis que te falo, varão. Aleluias. O Senhor está falando, tá falando. Senhor não. Não ponha Deus no negócio. Ah, meu irmão, olha, eu queria dizer para você uma coisa, sabe? O Senhor colocou no meu coração. Ah, é? Que Senhor colocou no teu coração? Você não fala com fulano, brigou com o seu Beltrano, está dando golpe na praça aí, e o Senhor colocou no teu coração. Observa bem que Senhor foi esse aí. Meus irmãos, Deus não usa vaso sujo. Deus não usa vaso sujo. Vamos repetir? Deus não usa vaso sujo. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E em Hebreus 2:1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando só para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só Ele pode me justificar. Amados,
Vamos terminar. Pode ser que eu, pode ser você. Permita a Deus que ninguém aqui esteja incorrendo num desses crimes. Crime de confusão, crime de mercantilismo ou comercialização, crime de tentativa de escapar da acusação de Deus. Mas Deus tem uma causa com o seu povo e Deus quer que cada um de nós assuma a sua responsabilidade diante dele num ato de adoração. Deixa eu dizer para você, pense bem o que significa o dia do Senhor para você. É seu? Não. Pense bem no que significa os 10%, para não dizer os 100 que você fica com ele. Vai ficar com 90, os 10 é seu? Olha, dízimo não é meu irmão. Não é. Pense bem, como é que você está tratando com a Bíblia. Às vezes a gente vê a Bíblia jogada por aí em qualquer lugar. Folhetos no chão, o povo pisando em cima. Tratamos com descaso, com indiferença, com negligência. Pense bem como é que nós estamos vivendo uns com os outros. Como é que eu estou tratando você, que é filho de Deus, é meu irmão? Como é que está o nosso relacionamento? Deixa eu dizer uma coisa. Eu gostaria que agora você se virasse para o seu irmão da direita ou da esquerda e fizesse uma oração curta com ele. Eu vou dar aí para vocês apenas 1 minuto ou 2 e nós vamos terminar. Vou pedir ao pastor Claudinei que viesse aqui que eu quero orar com ele.